Bom dia. Hoje, nas leituras escolhidas, nós temos na nossa primeira leitura uma passagem muito interessante e quase não é comentada, nem por judeus, nem por cristãos. Alguns pais da igreja até falaram um pouco lá na antiguidade, mas é uma passagem meio complicada. A serpente de bronze no deserto. A serpente curava das mordidas que os hebreus recebiam no deserto, depois de reclamarem, murmurarem pela comida e pela água. Essa questão da serpente de bronze elevada no madeiro, ela lembra muito alguns mitos antigos de povos da antiguidade. Nós temos a divindade chamada Esculápio, que é um símbolo da medicina. Nós temos Hermes, que também é outro símbolo da medicina e da comunicação, que eram deuses representados por bastões madeiros com serpentes, ou uma ou duas serpentes entrelaçadas naquela haste. A antiguidade, ela se comunica, tá? A gente está falando de épocas ancestrais, onde a questão de divindades relacionadas a serpentes era muito comum. Na própria África, um pouco mais para baixo, você tem povos inteiros que adoravam divindades serpentes, né? Algumas até chegaram aqui no Brasil pelos povos escravizados, em orixás relacionados a serpentes. Então, essa questão de serpentes curadoras, na linguagem da África, do Mediterrâneo, não era algo muito fora do normal. Mas vamos lá. Da onde Moisés tira aquela serpente? Só lembrando, Moisés era africano, tá? Moisés era africano. Ele era, enteado lá da corte do faraó, do Egito, fica na África. E um dos primeiríssimos milagres que Moisés faz foi na disputa com os sacerdotes do faraó. Os sacerdotes do faraó transformam o bastão em serpente. Moisés vai lá e transforma o bastão dele em uma serpente maior ainda, e a serpente dele engole as serpentes dos sacerdotes e mágicos do faraó. Então, para Moisés também essa questão de bastão, serpente, também não era muito fora do comum, ele já estava acostumado, tá? Mas vamos lá. Essa serpente, ela foi utilizada como um símbolo naquele período ali, para o povo hebreu. No livro de sabedoria, nós temos a lembrança da serpente, fala: aquele povo foi curado pela fé, aquele povo foi resgatado pela fé naquele episódio das serpentes. E o apóstolo João, muito tempo depois, resgata também na palavra de Jesus falando: eu vou ser levantado. Então, faz memória do levantamento da serpente no deserto. Depois nós temos o apóstolo Paulo também rememorando essa serpente e lembrando da nossa natureza humana que se contrapõe. Jesus, ele é o símbolo dessa cura para nós. Ele é a manifestação de Deus na terra que se corporifica aqui, e nós temos a identidade com ele, um humano. Deus se faz humano, Deus se faz homem, para resgatar toda uma humanidade que nem conhecia ele, uma humanidade pelos seus sentimentos de autodestruição, de egoísmo, de maldade do coração. É uma humanidade que se afasta da presença de Deus.
Deus se faz presente em tudo e em todos. Mas a nossa natureza egoísta, desde os tempos antigos, hoje a gente fala assim, o capitalismo é um dos maus da humanidade. Sim, é. Mas e quando não tinha capitalismo, gente? A humanidade também era má. O ser humano era mau, gente. A única coisa que a gente foi botando a maldade em caixinhas aceitáveis. Caixinhas sociais. Dependendo do século, dos milênios, essas caixinhas de maldade humana vão se ajeitando, vão se adaptando. Coisas que há algum tempo eram extremamente normais, hoje a gente vê que barbaridade era aquilo lá, que maligno era aquilo lá. O ser humano, com o tempo e nessas caixinhas sociais, faz coisas que até o diabo tem medo. Faz coisas que hoje a gente vê algumas coisas, que loucura. Hoje a gente vai ainda fazer coisas que daqui a algum tempo nossos ancestrais do futuro, né, verão a gente, como eles eram selvagens. Jesus, ele dá um rumo, uma direção, pela graça de Deus, ele vai mostrando um direcionamento, que é o direcionamento da bondade, o direcionamento da luz, o direcionamento da fé em algo maior. O ser humano, infelizmente, quando ele não tem um direcionamento, uma fé em algo superior, às vezes, não estou falando de religião, estou falando uma fé de verdade, porque religião quer dizer nada, nada. O ser humano, às vezes, ele precisa de cabresto. O ser humano, às vezes, precisa de coleira. O ser humano precisa de ordem. O ser humano, às vezes, precisa que mandem e desmandem. O ser humano precisa de um ditadorzinho para que mande, posso fazer isso, posso fazer aquilo. E a religião, muitas das vezes, é utilizada como pequenas ditaduras de consciência, aonde as pessoas levam a sua vida por regras religiosas. Cristo, pela graça de Deus, nos dá um direcionamento que transcende comportamentos de caixinhas, comportamentos de mando e desmando. Ele fala que aquele que não pratica bondade, aquele que não é direcionado pelo Espírito de Deus, não conhece a Deus, trabalha contra as obras de Deus, trabalha contra a bondade, trabalha contra a luz, já está em trevas. As trevas trabalham contra a luz. Esse é maniqueísmo babilônico, vamos simplificar. Deus trabalha e é Senhor da luz. As trevas é a ausência dessa luz. As trevas é tudo aquilo que se rebela. Quando a gente fala, tem no mito bíblico, que Satanás se rebelou contra Deus, se rebelou contra tudo aquilo que Deus representava. Quer dizer o quê? Essa essência, essa falta, se rebela contra aquilo que é. As trevas, a falta, a miséria, a doença, se rebela contra aquilo que é a luz, é a cura e a abundância. Quando o ser humano trabalha para essa força de ausência de quê? Da luz, do amor, da paz, ele está trabalhando contra, ele está se servindo. E neste mundo que nós vivemos, consciências, tanto do outro mundo quanto desse mundo, trabalham para que o mundo se torne um lugar muito pior. A gente fala que a maldade não descansa, não dorme, não tira férias, não tira. Mente vazia, oficina do diabo. Onde existe a ausência do bem, existe maquinação contra o bem. E infelizmente a nossa natureza humana é essa oficina do diabo. É essa mente que trabalha incessantemente contra a luz e contra nós mesmos. Quando a gente vai para o psicólogo, vai para o psiquiatra, e o problema é a maquinação dela contra ela mesma.
problema dela é a ilusão que está em torno dela, mas a sua autodestruição. Se algo não te faz bem, por que você continua caminhando nessa coisa? Se algo te faz mal, se aquilo ali te é tóxico, por que você está apegado com isso que é tóxico? Se algo te machuca, não, mas é assim mesmo. Não é. Deus, na pessoa de Jesus, veio para mostrar que existe uma libertação em tudo aquilo que é tóxico, opressor, diabólico. Aquilo que nos encaminha para a oposição a Deus, a gente tem que se afastar. A Quaresma é um momento da gente fazer uma reflexão e se livrar daquilo que é tóxico, se livrar de coisas que nos trazem para baixo, de coisas que têm feito a nossa cabeça trabalhar o diabo, coisas que têm levado o meu coração a pensar coisa negativa. Aquilo ali que não me faz bem, mas eu acho que me faz bem, mas faz bem para o outro, faz bem para o meu próximo. Por quê? Se não faz bem para o meu próximo, também não me faz bem. Porque ninguém gosta de ser tratado com opressão. Ninguém gosta de opressão. Então por que o outro precisa de opressão? Mas, do meu ponto de vista, a Quaresma é um momento da gente repensar nosso ponto de vista. Repensar qual é o direcionamento que a gente tem ido. E pensado, será que Cristo me liberta dos meus pensamentos tóxicos? Dos meus sentimentos tóxicos? A serpente que naquele momento curou o povo hebreu, ela foi um símbolo para lembrar eles. Claro que a gente está lembrando que aquela passagem do Antigo Testamento não é exatamente Deus punindo aquele povo, mas Deus mostrando um direcionamento para a cura daquele povo. Aquele povo estava o quê? Reclamando. Aquele povo estava o quê? Deus estava mandando bênção para eles, que era o maná, que era a água, que era o pão, e eles falavam, essa água está insossa, esse pão está me enjoando, a gente não está aguentando isso. A gente quer voltar para o Egito, a gente quer voltar a ser escravo, a gente quer voltar àquelas coisas que tinha no Egito. Tinha chicote? Tinha, mas tinha pão, pão diferente. Tinha aqueles carrascos obrigando a gente a fazer coisa que a gente não queria, carregar pedra, Tinha, mas a gente tinha casa, A gente estava confortável na escravidão. E uma nova geração repete aquilo que os antigos já falavam. Mas eles estavam lá, mas será que foi tão bom sair da escravidão? O deserto é um momento de transformação. A Quaresma, esses 40 dias que a gente lembra da Quaresma, lembra o deserto no Egito, os 40 dias de Jesus no deserto, é um momento de transformação do nosso interior, para a gente abandonar aquilo que nos faz murmurar, aquilo que nos faz mal, e transformar a nossa consciência para algo melhor. Se a tua religião não te faz ser uma pessoa melhor, alguma coisa está errada. Se a sua religião te faz ser uma pessoa pior, tem uma coisa muito errada. A gente está tentando melhorar nesse mundo, a gente está tentando levar a palavra de Deus para frente. A palavra de Deus é o quê? Deus cura o mundo, Deus cura o coração, Jesus cura a sua alma, a sua consciência. E essa transformação ela vem através de um momento de cura que pode durar anos, pode durar dias, pode durar horas. Mas Deus, Ele molda o nosso coração para uma cura maior, para uma elevação no degrau da vida. Deus não nos quer caídos, ignorantes, dependentes, escravos no Egito, escravos de Césares, Herodes. Deus nos quer libertos. Ele chama 12 apóstolos
que vão pregar para o mundo. E eles vão, sem medo. Depois da experiência com o Espírito Santo, eles vão sem medo para o mundo. E o Espírito Santo de Deus, nesta manhã, chama cada um de nós a levar a palavra de vida ao mundo, uma palavra de cura. A serpente, em algumas tradições herméticas, a serpente é aquilo que é o interior do ser humano para a sua potência de evolução. A serpente é aquilo que é o caminhar, é os obstáculos de vitórias que a pessoa vai passando, é os degraus alquímicos, seja lá como se possa falar. Mas a gente caminha, a serpente é uma trajetória, é uma reta. E a nossa reta para essa vida em Deus, ela vai passar por dificuldades, vai passar por momentos que a gente vê que, será que eu estou fazendo certo? Será que eu estou tão desanimado assim? Vai ter momentos que Deus está do meu lado, Deus está me suprindo, Deus está me encaminhando. Mas siga no caminho do bem, siga no caminho da paz. E para isso, Cristo nos deu a graça dele de nos libertar. Que essa manhã possamos ter essa consciência de que Jesus Cristo está conosco, nos amparando, nos curando, para que possamos ser curadores. Amém.